dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live do Movimento Monlevade Sem Catracas. Estou aqui recebendo aqui meu amigo Ayrton Santos. O Ayrton, bom dia, Ayrton. Bom dia, Eliseu. Bom dia, aí, amigos, companheiros do Monlevade Sem Catracas, tarifa zero. É isso aí, sou o Ayrton. Nós estamos aqui agora preparando a nossa live para começar. O Ayrton, polêmica atrás de polêmica. Monlevade a 90 graus. O que está acontecendo? A cidade está pegando fogo, Ayrton. O pau está quebrando literalmente. Mas é o que querem. Se você plantar mudas de alface, você irá colher alface. Não tem... É fácil de explicar o que está acontecendo. Sim, mas o que você vê que, olha só, nós temos uma grande polêmica, Ayrton. Aliás, duas. Agora, pela manhã, nós estamos vendo lá nossos amigos da Santa Cruz, Ayrton. Os nossos amigos da Santa Cruz estão fazendo uma manifestação lá. Quero deixar aquele abraço para meus amigos lá, meu grande amigo Lourenço, e a turma lá do Santa Cruz pararam aquele pedaço lá. Não passa ninguém de Bela Vista para cá e ninguém daqui para lá. Monlevade está fechada. Se você quiser chegar lá em Bela Vista de Minas, você tem que passar pela BR. Se você quiser chegar em Nova Era, você tem que passar pela BR. Enfim, Santa Cruz, mais uma vez, dando exemplo por causa de uma água que está descendo ali. Então, vamos começar por esse assunto, Ayrton. O que é esse alface que foi plantado e está dando abóbora? Na verdade, é o seguinte, não plantaram alface, plantaram abóbora. Só que estão querendo colher alface. Então, a gente vai colher aquilo que a gente planta. O problema é o seguinte, Eliseu, porque não se faz estudos para se fazer as devidas implantações, não se faz os estudos necessários. E um detalhe, não houve o outro. Então, como que eu vou definir o que uma determinada sociedade precisa se eu não vou ouvir, se eu não vou dialogar com ela? Então, primeiro passo, eu tenho que saber daquela região o que eles precisam. Não, então, assim, se eles querem, eles precisam de alface, temos que plantar alface. Sim. Agora, o que acontece? Eles dizem que plantou alface, mas só está disponibilizando abóbora, problemas. Estão implantando problemas, colocando à disposição problemas para as pessoas. Então, na verdade, eu não estranho o que está acontecendo. Isso é sinônimo de falta de respeito com o cidadão. Simplesmente isso. É isso aí, Ayrton. Realmente, nós estamos aí numa situação bastante delicada. Veja bem, Santa Cruz recentemente, né, recebeu aí, o pessoal da Santa Cruz teve problema da enchente, a prefeitura deu toda aquela assistência, mas parece que tem alguma coisa que não fecha. E aí, eu ouvindo você aí falando, Ayrton, eu fico pensando aí, e tenho pontuado isso, a falta de escuta. Nós viemos desde o início do mandato dizendo uma coisa importante: comunicação. E você frisou bem, eu frisei, o Glademo frisou, e o Glademo hoje está trabalhando, não está aqui conosco. Nós temos essa parte da manhã aqui folgados hoje, né, Ayrton? Graças a Deus, nós trabalhamos essa semana. Mas é o seguinte, informar é diferente de comunicar. Informar é você, como nós estamos agora, lançando a mensagem para as pessoas. Mas você precisa também do processo inverso, de oferecer o ouvido, a escuta, para que as pessoas possam dizer dos problemas, que é isso que você acaba de dizer aí. É preciso de saber o que é a demanda. E olha só, cada vez mais que o problema aparece, eu tenho visto agora mesmo nas redes sociais, as pessoas tentando justificar: mas é uma água que vem de Bela Vista. É certo isso, Ayrton? É só porque a água vem de Bela Vista estraga aqui? Esse problema, então, é de lá, não é de cá? Como é que faz isso? É transferir o problema? Aí eu pergunto, a água do rio Piracicaba que vem lá de Ouro Preto é culpa de Ouro Preto? Olha, é depositar o problema no outro.
Na verdade, não é nem depositar o problema, é porque isto é um problema? Primeira pergunta é o seguinte, primeiro identificar se isso aí é um problema. Agora, quem vai dizer que é um problema é a população, é a sociedade, são os moradores de lá que vão dizer se aquilo é um problema. Agora, eles foram ouvidos, foi feita uma discussão com eles, primeiro passo. Eliseu, o melhor exemplo de comunicar é o Tarifa Zero. Quando nós lançamos o projeto Tarifa Zero, você está lembrado muito bem, foram meses e até anos de pesquisa. Tem anos que eu estou pesquisando sobre transporte coletivo. E o Tarifa Zero nós pesquisamos desde o final do ano passado para poder lançar o projeto. Então, ou seja, não é brinquedo. Quando você vai levar uma ideia de um projeto, de uma proposta, tem que ser um trabalho estudado. Não pode ser uma coisa tirada na cachola, simplesmente em processo de mágica. Não. Então, o primeiro passo é ouvir a população local da Santa Cruz. Qual que é o efetivo problema que eles estão, que não é só esse. Por exemplo, tivemos o problema da enchente, certo? Agora, mês de março e abril vai passar a época de chuvas. Aí o que acontece? Qual que seria o correto? É a prefeitura procurar a população e iniciar a discussão do problema da enchente. Eu não tenho que esperar a enchente acontecer para poder descobrir, pesquisar soluções para o problema. E um detalhe, qual que é o problema de enchente naquela região? É porque aquela região é a região do Rio. Então, é um problema histórico. Ou seja, é uma coisa que vai se repetir daqui a algum tempo. Então, o que precisa é disso, é a prefeitura buscar o diálogo, conversar com as pessoas, né, e pesquisar. Agora, o problema é de Bela Vista? Não, o problema é nosso. O problema é da nossa cidade. O problema é meu, Eliseu. O problema é seu. São de todos nós. Porque nós temos que começar essa cobrança e apoiar os moradores daquela região. Porque se nós não apoiarmos os moradores daquela região, assumir o problema como nosso, eles simplesmente vão ficar lá isolados, brigando, lutando sozinhos. Assim como os pais de alunos estão aí com os filhos perdidos dentro do rota. Então, se nós não assumirmos isso como um problema nosso da cidade, sabe, a prefeitura, infelizmente, vai continuar brincando com as pessoas, fazendo tudo isso de uso político. Essa que é a verdade. Ô, Herto, você traz aí, né? Eu acho que concordo com você, que essa imagem ela é interessante. Vamos colocar aí os nossos amigos, né, que estão aí nos acompanhando, para se ter uma ideia, Herto, como é que está agora de manhã, né? Agora de manhã, aí, acho que já está visualizando aí, né? Aí, agora de manhã o trânsito lá todo fechado, os pneus na rua, enfim, né? Tudo cercado. E ali, Herto, deixa eu colocar, eu que passo frequentemente, morei em Bela Vista muitos anos, nasci em Bela Vista com muito orgulho, e tem aí esse espaço de Santa Cruz, que é nossos grandes companheiros, sempre que temos aí a questão das enchentes, Bela Vista está presente aí, ajudando, contribuindo, buscando, de alguma forma, amparar e trazer aí o abraço amigo, que é o que nós podemos trazer, além de ajudar no que é possível. Mas ali, Herto, para você ter uma ideia, para cima ali tem uma nascente até importante, que ela poderia ser uma fonte, e as pessoas lá têm isso, de fornecimento de água para aqui, ó, tem uma regiãozinha aqui, logo atrás desse ônibus que está à esquerda aí, você vê na imagem, logo para cima aí, tem a rua chamada Morro dos Cabritos, antigamente se chamava Morro dos Cabritos, e lá para cima, na mata, na região onde tem uma mata, tem uma nascente. Não interessa se ela é Bela Vista, se ali já é, porque não tem uma divisa, você não tem uma linha. A linha que corta a divisa é uma linha imaginária, que nasce no cume do Morro da Serra e morre na foz do Córrego do Onça, que deságua ali no Piracicaba. Essa é a linha imaginária que perpassa a divisa aí do município, né? Não tem uma cerca, não tem uma barrigada, não tem uma barricada, não tem um muro de Berlim ali demarcando. Isso é uma linha imaginária. Portanto, se há uma nascente ali, o que deveria ser feito é pensar por que essa nascente transborda e por que ela corta neste caminho
quando ela transborda, não é isso? Então, as pessoas, inclusive, pensam, olha, nós podíamos usar dessa água para fornecer água, porque a água não chega aí no alto desse morro. É importante, e acho que você fala muito corretamente aí, que a gente possa saber exatamente disso, que a gente possa saber que ali tem a nascente e, como você falou, não é esperar transbordar, tem que ir lá antes. O problema ele já é anual, o sintoma ele é anual, todo ano ele reaparece, ele é reincidente, não é a primeira vez. Já aconteceu ano passado, né? Ano passado já foi demonstrado, há pouco tempo, eu lembro que uma pessoa vindo de carro, assim, mostrando as imagens ali, ó. E hoje é muito fácil a comunicação, a informação sobre essas coisas. E aí vem essa questão que você está falando, que eu acho muito pertinente, não é? É preciso que a gente antecipe os problemas. Ontem eu fiz uma certa enquete dizendo o seguinte, né? Qual que é, em termos de inovação, o que a nossa atual administração traz, em termos de inovação? Ou ainda nós permanecemos na mesma coisa? É uma polêmica que eu queria ouvir um pouco de você também sobre isso. Nós estamos inovando ou nós estamos só continuando alguma coisa, um modelo de administração aí que nós temos em João Monlevade, que já vem há anos aí se repetindo? O que está acontecendo, Eliseu, é o seguinte: é continuidade com menor qualidade. Então, além de continuar o que já tinha, perdeu a qualidade. Porque parte da estrutura da gestão ela é a mesma, não mudou. Então, e um detalhe, aqueles que entraram piorou o que já existia. Ou seja, o que já existia era ruim. A mudança que teve ainda ficou pior. Então, o que acontece? Historicamente, e o que está acontecendo agora é o seguinte: para que você haja inovação, melhoria, você tem que fazer o quê? Agregar valor. Qual seria a forma de agregar valor neste caso? Você seria implantar sistemas de controle, controlar. O que eles fazem é acompanhar resultado. Então, espera acontecer algo, aí depois que acontece, vai lá e verifica o que aconteceu. E diz, ó, nós vamos fazer isso. Promessa. Não. O que acontece? Se você tem um sistema de controle, antes de acontecer o problema, você já está sabendo, você já consegue prever. Então, por exemplo, você tem um reservatório de água, um sistema de medição indicando o volume de água, à medida que o volume vai estar aumentando, o volume da água, e aí o que acontece? Quando ele estiver próximo de transbordar, você vai estar acompanhando, e aí você vai atuar. Você não vai esperar a água transbordar para você ir lá e efetuar o controle. Você vai atuar antes. O problema é esse, que a gestão pública ela não controla, ela simplesmente acompanha, fica olhando para ver as coisas acontecerem. Não existe controle, existe apenas acompanhamento de resultado. Olha, o resultado eu tenho que definir uma meta, montar um planejamento para alcançar essa meta e controlar, porque esse resultado ele pode vir acima do que aquilo que eu espero. E se ele for um resultado ruim acima, eu não tenho... se eu não tiver um planejamento de ação, eu não vou agir em cima daquele resultado. Esse é que é o problema. Então, não houve inovação. Continua igual era a ferramenta de gestão, era simplesmente acompanhar resultado. Continua e com algumas, como dizia o meu pai antigo, né, piorias. Então, é o que tem com algumas piorias. É interessante isso, o Hércules. Uma coisa que eu fico observando dentro disso que você fala, a administração pública, e principalmente aqui em Monlevade, onde a gente acompanha mais de perto, nós podemos falar isso, que nós acompanhamos recentemente, a questão de Caeté. Vamos fazer uma covardia aqui, vamos fazer uma comparação, né? Uma coisa meio esdrúxula, mas vamos lá. João Monlevade há muito tempo que tem sido uma cidade, do meu ponto de vista, uma cidade que apenas é repassadora de recursos. Por exemplo, saúde pública. Qual é a ação mais efetiva da prefeitura, além de pegar alguns recursos e repassar para uma entidade privada? Outra coisa, a gente viu o transporte coletivo público. Qual foi a ação mais efetiva da prefeitura, além de pegar um dinheiro e repassar para a concessionária? E por aí vai.
Parece. E outra coisa assim, é a tentativa de se fazer a manutenção, é tentativa. Que a gente está vendo aí um problema recorrente. Nós vimos aí essa tentativa de fazer a manutenção no velório, tentativa de fazer a manutenção nos tapas-buracos, tentativa de fazer a manutenção. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia, as escolas fechadas, uma oportunidade para se fazer uma reforma, se é que havia necessidade de fazer a limpeza, a reforma, a adequação das escolas. Perdemos aí essa oportunidade enquanto as pessoas estavam em casa. E aí eu falo para você, quando eu digo a comparação, o Caeté, o Lucas Coelho, nosso amigo Lucas Coelho, está usando, né? Ele parece ser uma pessoa usada, ele chega, ele faz. Recentemente, a maior ousadia dele, que ele estava até colocando assim, você vê que as coisas parecem que já acontecem automaticamente. Caeté passando no Jornal Nacional, com aquela questão lá da Serra da Piedade, enfim. Como é que você vê isso aí? Realmente o município tornou-se um repassador de recursos, apenas uma tentativa de se fazer a manutenção daquilo que já existe e não tendo ousadia, como, por exemplo, o próximo tema nosso, a questão do tarifa zero. Como é que você está vendo isso, Wes? Bom, já que você mencionou o nosso amigo, que eu posso chamar de amigo Coelho, né? Estivemos presentes lá, vimos as coisas funcionando. É uma referência hoje a nível Brasil, né? Caeté hoje é uma referência Brasil para o tarifa zero. E então o que acontece? Na verdade, essa política de repasse, ela é histórica, ou seja, estão fazendo o mesmo que o anterior. Então, o que o anterior fazia, que eles criticavam, continua fazendo. Não houve mudanças, sabe? Não houve mudanças. Porque se quiserem resolver, é fácil. É só essa entidade que está aí, que se apossou de um nome parecido com uma outra, que é uma entidade séria, que é a Sociedade São Vicente de Paula. É uma entidade séria que funciona bem no Brasil inteiro. Então, essa entidade, a Associação São Vicente de Paula, por que eles fazem o seguinte? Se ajoelham, peçam desculpa para a sociedade e doam aquele patrimônio para entidades como o Mário Pena, São Francisco de Assis, que são entidades que administram bem hospitais e funcionam bem, porque aqui, infelizmente, é amadorismo puro. A ponto de a prefeitura, simplesmente, o que eles criticavam, que a prefeitura mandar dinheiro para o hospital, continuam fazendo do mesmo jeito. Agora eu pergunto, e a eficiência e o resultado? Tem. Ô, Eliseu, eu vou te contar o que aconteceu comigo antes de ontem. Antes de ontem, eu estava no consultório, lá no Hospital Luxemburgo, era a minha consulta com o cirurgião, tá? Doutor Lourenço. E, no meio da consulta, entrou uma residente fonoaudióloga. E ela falou o seguinte: doutor, eu tenho uma paciente que precisa de um procedimento médico. Aí ele disse o seguinte: olha o que o doutor Lourenço falou para a residente. Essa paciente não é minha, mas chama a equipe do doutor Sérgio, que eu vou conversar com eles. Esse procedimento, o SUS não cobre. O SUS não cobre. Chama a equipe aqui agora. Eu estava na consulta. A menina saiu, a residente, a fonoaudióloga, ela saiu, ela voltou. E ele disse o seguinte: olha, é um procedimento que o SUS não cobre, o hospital não tem condições de manter, então nós vamos fazer esse trabalho de graça. Olha só o que aconteceu. Isso foi ontem, antes de ontem, dia 9, em torno de 10h30 da manhã, no Hospital Luxemburgo. Eu estava em consulta com o doutor Lourenço. A equipe de residentes entrou, completa, com cirurgião, equipe de cirurgiões cabeça e pescoço. Que foi a equipe, no caso, em Monlevade, o meu cirurgião aqui foi o doutor Luiz Alpino, que fez a cirurgia. E diga-se de passagem, dos grandes cirurgiões do estado de Minas, que está no Brasil. E um detalhe, nós temos em Monlevade o doutor Luiz Alpino, que é considerado um médico na especialidade de nível elevadíssimo e que não é explorado no setor público. Tá? Ele me atendeu, ele fez a minha cirurgia via setor privado. E ele está aqui em nossa cidade, ou seja, já que falam em promessas de implantar medicina de alta complexidade,
os profissionais nós temos aqui, sabe? Só que tem um detalhe, tem que saber fazer isso. Por que não pega esse prédio e doa para um Mário Pena da vida, não doa para uma São Francisco Xavier, não doa para uma Felício Roxo? Não, eles estão brincando com a saúde do povo. Eu falo isso porque diversas vezes eu me desloquei daqui de Monlevade e fui levar a minha irmã, que infelizmente faleceu, para fazer procedimentos simples. Um deles foi uma simples troca de sonda. Ela sofreu 3 dias em Monlevade, deslocamos para Belo Horizonte e chegou lá, foi apenas uma troca de sonda, depois de 3 dias de sofrimento. Ou seja, o erro é de quem? É do médico? Olha, para ser médico, eu acredito que houve alguns erros, sim, médicos, mas eles são muito pequenos em relação à questão da gestão, da administração, sabe? Então, o que acontece? A política de repasse, se ela continuar, a eficiência, a qualidade do serviço não vai acontecer, entendeu? Eliseu, é bom que esses políticos de Monlevade entendam o seguinte: eu estou aposentado, eu estou por conta de pegar no pé deles. Eles não vão dormir mais. O movimento Monlevade Sem Catraca está aí. E eles que se preparem, e daqui a pouco nós vamos implantar o movimento Monlevade Mais Saúde. Porque eu me cadastrei no SUS em Belo Horizonte. Eu fui no mês de novembro, no posto médico, próximo ao apartamento que eu tenho lá em Belo Horizonte, buscar informações sobre o Novembro Azul. A enfermeira marcou para mim voltar no dia seguinte, às 13 horas, às 15 horas. Eu retornei. Ela já estava com uma lista de pedido com mais de 20 exames, de sangue, fezes, urina, eletrocardiograma, completo. Eu fiz todos os exames, aí voltei. Ela verificou, olha, estamos todos ok, agora nós vamos te encaminhar para o médico. Ou seja, eu fui só para buscar uma informação. Eu fui buscar uma informação sobre o Novembro Azul. Ou seja, aconteceu tudo isso. Foi onde eu tive a ideia de lançar o projeto Monlevade Mais Saúde. Sabe? Na verdade, nem foi eu, na verdade. Colocar em prática um projeto que é teu. Não sei se você lembra que você falou sobre isso. Então, eu já entrei em contato com alguns amigos para a gente começar a desenvolver. Eu vou convidá-los para fazer uma visita lá em Belo Horizonte para conhecer como funciona a saúde pública em Belo Horizonte. Eu fui lá pegar uma informação. Eu saí com mais de 20 exames médicos. Eu já realizei todos os exames. E um detalhe, tudo pelo SUS. E outra, eu não tive que ir lá pedir vereador para poder autorizar, buscar autorização de exame. Não tive que pedir nada. Nada. Não fiz pedido nenhum. E um detalhe, como eu fiz o tratamento de radioterapia na região, a consequência é desgaste ósseo e problema dentário. Eu estou fazendo tratamento no posto médico lá de dentes, que tem que ser feito também via uma rede médica autorizada para isso. E eu fui encaminhado para o Centro de Saúde Venda Nova, onde que todo o tratamento dentário, inclusive o canal, vai ser realizado lá, com acompanhamento do Hospital Luxemburgo. Ou seja, medicina de alta complexidade que funciona no posto médico, próximo lá em Belo Horizonte, onde reside lá a minha filha e minha esposa lá, que foi para estudar e está lá. Lá o sistema funciona. Sabe? Sim. Então, ou seja, eu fui buscar uma informação e tudo isso... Saiu lá com a consulta, né, Ueto? Ueto, aproveitando aí, toma sua aguinha aí, que nós vamos estar falando mais uma questão aqui, veja bem. Na verdade, olha, Eliseu, é o seguinte, é uma bombinha de vapor de água. Isso aí, um vaporzinho de água aí, porque eu estou vendo que você está trazendo muita informação importante e não pode secar essa boca aí não, hein? Vamos lá. Ueto, vamos mudar de assunto aí para o nosso segundo e último e polêmico problema que está acontecendo em João Monlevade. Veja bem, começamos lá atrás o nosso Câmara Paralela, que, tá aí o convite, sábado amanhã, vamos retomar o Câmara Paralela, porque tá na hora. Estaremos aqui, Carlos Silva, Gladevon Costa, e vamos falar bastante aqui a respeito deste tempo aí, né? Terminamos o recesso parlamentar, estamos de volta numa situação assim, como eu disse, né? A cidade
a 100 graus, pegando fogo, fervendo. E vamos lá, isso é importante, eu acho que quando está essa polêmica, porque se a administração está lenta, está morna, a cidade está fervendo e aí sim a coisa anda. Né? É importante, nós sempre falamos que estamos aqui é para contribuir e não simplesmente para ficar falando denúncias, enfim, mas para contribuir no sentido de fazer a crítica, que é importante, de trazer não só a crítica, mas a solução. E estou vendo aí essa camisa bonita, amarelona, tarifa zero, Tarifa zero. sem catraca. E estou vendo que a gente está chutando as catracas de tudo que está acontecendo. Olha aí, estamos aí exatamente nesse movimento. E aí, Huerto, vamos lá. Nós temos falado já há um ano que o problema não é somente a concessionária, que o problema é o modelo que está implantado, que é o modelo tarifado, que é totalmente contrário ao modelo fretado. E ontem mesmo eu estava vendo aqui um vídeo, infelizmente a gente não consegue projetar o vídeo, quando o vereador vem justificar, olha só, já tem 13 anos que eu estou na casa, e desses 13 anos é sempre a mesma repetição. Huerto, isso aí é uma confissão de que o problema sequer é levantado. Como é que você vê isso? Se tem 13 anos que nós estamos repetindo o mesmo problema, já não era para ter solucionado? Olha, Eliseu, você foi perfeito. Era para ter sido solucionado. Agora, não foi por quê? Porque não tem competência, não sabe como resolver. Olha, Eliseu, eu não sou dono da verdade. Sim. Sabe? Eu não sou dono da verdade. Muito pelo contrário. Eu só tenho o título de professor. Eu me graduei, sou graduado, sou especializado, mas isso é apenas um título. Se eu não for atrás para me sair na frente, porque esse negócio de ficar correndo atrás a vida inteira, você não chega a lugar nenhum. Você tem que correr atrás, mas para poder rapidamente sair na frente. O problema é o seguinte, não foi resolvido e, pelo que a gente está enxergando, vai continuar a se resolver. Uhum. Já são 13 anos, segundo, né? O vereador já são 13 anos. Não são 13 anos que esse vereador está ouvindo isso, como vereador. Porque, na verdade, ele está ouvindo isso desde a sua juventude. Sabe? Sim. É desde a sua juventude que está ouvindo isso bem próximo dele. Houve um período muito pequeno, que houve o início de alguma mudança, que foi quando houve a intervenção na empresa. Passou daquele momento, alguns anos depois, voltou à barbárie. Essa que é a verdade. Então, o que acontece é o seguinte, é apenas continuidade. Então, não houve melhorias e não vai haver se continuar desse jeito. Por quê? Se não mudar o sistema de derivação, acabar com o modelo tarifado, vai continuar a barbárie, sabe? O que tem que funcionar é o modelo por quilômetro rodado, que funciona nas cidades inteligentes. Então, se você quer um sistema eficiente e inteligente, é um modelo de cobrança por quilômetro rodado. O modelo tarifado já era. Ele entrou em falência na década de 60. Final da década de 60, o modelo tarifário entrou em falência. E algumas cidades começaram a mudar o sistema para um sistema de quilômetro rodado. Olha, Eliseu, só para você ter uma ideia, a minha experiência em relação a isso. No ano de 2003, ou seja, 2003, há 19 anos atrás, eu fiz uma viagem de Genebra para Lausanne, de trem. Quando eu fui no balcão para comprar a passagem, o ticket, aí foi me perguntado qual o modelo que eu queria. E nisso, apareceu, aí a pessoa falou, olha, você pode comprar no próprio trem. Aí eu corri no trem, que o trem estava vindo. Aí eu corri para o trem e comprei no próprio trem. Aí eu fui pesquisar a respeito do sistema de cartão. Porque aí eu descobri que é o seguinte, em 2003, já existia lá, nessa região que a gente estava, né, um cartão em que você pagava 200 euros. 200 euros. Ele tinha validade por 30 dias.
durante 30 dias, você poderia viajar por toda a Europa. Eliseu, não é apenas de Genebra para Lausanne, na Suíça, não. Com aquele cartão, você pagando 200 euros, você poderia viajar durante 30 dias por toda a Europa, de ônibus, de trem e de metrô. Uhum. Ou seja, é o tarifa zero que já funciona em todo o sistema da Europa. Olha, se nós queremos um país grande, vamos copiar quem está na frente. Exatamente. Eu acho que esse exemplo seu, ele nos traz uma polêmica, entre aspas, assim, uma certa discussão aí, a forma de se comunicar as coisas é o seguinte. Muitas pessoas nos perguntaram, mas tarifa zero é ônibus de graça? E você dá um exemplo aí de que a tarifa é zero. Isso é importante a gente diferenciar. O que é tarifa, o que é o modelo tarifado e o que é o modelo fretado. Apesar que nós já repetidamente falamos aqui, mas eu acho que é importante ainda bater nisso. Veja bem, um exemplo concreto é o ônibus da saúde de João Monlevade. Só para a gente fazer umas contas básicas e deixar isso claro e mostrar por que esse modelo é melhor. Olha só, hoje, um ônibus, ele para deslocar lá dos 5 Estrelas e até na Vilatã, que é o caso do ônibus 30. Esse ônibus, ele percorre nesse espaço, ele desloca 10 quilômetros, correto? Sai lá dos 5 Estrelas, vai até a Vilatã, no hospital, percorrendo 10 quilômetros. Quando esse ônibus vai no modelo tarifado, cada passageiro paga R$4, não é isso? Se esse ônibus, ele cabe dentro dele 46 passageiros, correto? 46 ou 42, se não me engano. Vamos só arredondar, vamos colocar 40. Então, esse ônibus, a 40 passageiros, a R$4, ele vai custar R$160. Estou correto, Herto? 4, 16. Vamos lá, me ajuda na matemática. Me ajuda na matemática aí. R$160. Guarde esse número aí para mim, que nós vamos fazer uma outra continha enquanto isso. Vejamos o ônibus da saúde. O ônibus da saúde, ele percorre 110 quilômetros para ir, 120 para ir, 120 para voltar, 240 quilômetros de ir a Belo Horizonte e voltar. Lá com a sua especificidade, que está na BR, tudo isso, nós vamos fazer as continhas aí. 240 quilômetros a R$1.040, que é o que você pode consultar lá, Herto, no site da Transparência da Prefeitura, lá na prestação de contas, você vai escrever lá, é a empresa Lopes e Filhos que faz isso aí, está lá. Deslocamento até o Hemominas para doação de sangue, R$1.040. Se você pega no Google Maps, 120 para ir, 120 para voltar, 240. 1.040 por 240 vai dar R$4,33 por quilômetro rodado. Não é isso? Correto. R$4,33. Vamos voltar, então, à nossa primeira conta. Guarde aí. Eu falei para você, R$10 quilômetros a R$160. R$160. Ok. Se nós aplicarmos a mesma lógica dos R$4,33 e vamos dar um desconto, porque não é na BR, é dentro do município, vou jogar para R$5 para isso ficar, para não ter aquela desculpa, né? Pô, mas você está comparando uma coisa com outra, vamos fazer um acréscimo aí de quase 25% a mais. A R$5, os 10 quilômetros custa 50. Olha o Herto, você tinha falado R$160. Ele custa 50. Custa 50. Então, quando eu pago uma passagem de R$4, eu pago a minha passagem, eu pago a passagem do idoso, muito merecidamente, eu pago a passagem do estudante, ok, e pago a passagem do deficiente físico. Fantástico, é isso mesmo. Mas Eliseu, então um detalhe. Você vai pagar R$160 para ir até o hospital.
aí você paga mais 160 para voltar. Exatamente. Exatamente. Então, eu vou ter aí um custo tarifado que é 4 vezes mais o valor que se pagaria no tarifa zero. 4 vezes mais. Aí já tem um problema, né? Aí vem um segundo passo, Herto, disso que a gente precisa de falar também, que é o seguinte, veja bem, no artigo 6º da Constituição, nós temos lá os direitos sociais, direito à saúde, direito saúde, educação, transporte, segurança. Enfim, segurança, etc, etc, etc. Por que, Herto? Que nesse mesmo artigo que garante o direito, eu consigo compreender o SUS e a saúde pública como um direito que eu não preciso de pagar no momento do uso. Eu vou lá tomar minha vacina, não tem lá uma catraca, né? Já arrancou a catraca da saúde e diz assim, você vai tomar a vacina e não vai ter que pagar a tarifa por ela, naquele momento do uso. Eu pago descontado lá no meu contra-cheque, você paga descontado no seu contra-cheque, todos os brasileiros pagamos dessa forma. E outra ainda, usando ou não. Se você que está usando aí hoje a saúde pública, usando o que eu falo assim, diretamente o serviço de proteção, de promoção da saúde, porque todos nós somos usuários do SUS, querendo ou não, porque o combate à dengue, por exemplo, a zoonose, que é pelo SUS, não tem essa coisa, né, Herto? Opa, tem aqui um mosquito que vai pegar só o Herto. O Eliseu, não. Não existe isso. O mosquito, ele é democrático, não é isso? Ele não, ele não escolhe, não. Ô, Eliseu, no momento que eu me vacino contra a gripe, eu me protejo, eu evito de também, transmitir a gripe para o vizinho que não tomou. Exatamente. E aí a importância da vacina, né? A importância da vacina. A vacina não é só proteger a pessoa que foi vacinada. Mas vamos lá, voltando à nossa tarifa zero aqui. Veja bem, Ué, se o tarifa zero é 4 vezes menor o valor, o que acontece hoje dos municípios repassadores? Tem os municípios repassadores. Por algum motivo, é muito bom repassar recurso público para a iniciativa privada. Não estou discutindo aqui se tem ou que não tem iniciativa privada, se é bom ou se é ruim. Eu estou dizendo o seguinte, o recurso público ele é repassado para a iniciativa privada, como nós vimos aí no caso do subsídio, com a alegação de que não vai evitar o aumento da tarifa. Mas se eu pego esse mesmo recurso, que é o caso de João Monlevade, que neste ano passado gastou 6 milhões, e efetivo isso com o modelo tarifa zero ou o modelo fretado, eu compraria, Herto, o frete que serve para o ano todo praticamente, com um pouco mais de investimento, eu compraria o valor, eu pagaria o valor do frete do ano todo e estabeleceria o tarifa zero. E eu posso criar um fundo municipal aí de mobilidade urbana e ainda conversar com os empresários, com os comércios, etc., etc., para que aquele valor do Vale Transporte, que é 4 vezes mais, ele fosse revertido em uma contribuição para o tarifa zero. Sim, a verdade é essa. O tarifa zero é tarifa zero no momento do uso. Mas sim, ele pode ser financiado pelos empresários, pelas instituições, a própria prefeitura, que hoje gasta milhões. E um detalhe, sim, se você pega hoje ela já gasta 6 milhões. 6 milhões. Só hoje ela já gasta 6 milhões. Para se implantar um sistema hoje em Monlevade, pelos nossos cálculos que a gente fez, é necessário 9 milhões apenas. Você implanta o tarifa zero. Ô, Herto, eu até para não depois falar assim, poxa, mas esse cálculo, porque nós temos que destacar um probleminha também. Vamos lá, só um detalhe. Você sabe que nós fizemos 5 requerimentos de informação. Esses 5 requerimentos de informação não nos foram respondidos, correto? Então, nós fizemos um trabalho de garimpagem nas redes sociais, nos sites
né, na internet, onde nós concluímos, através das informações que estão colocadas pela empresa e outras informações de horário de ônibus, que esta rodagem necessária é uma rodagem que custaria para o município a valor de R$ 5, que está acima e está dentro da tabela da NTT, que isso custaria 9. Mas vamos colocar 12 para a gente não, depois não ser surpreendido com uma informação que não nos foi permitida ter acesso, não nos foi permitida ter acesso, e dizer, ora, mas aqui a informação correta é essa. Então, vou jogar para mais, para não falar assim, poxa, mas vocês falaram que é 9, mas é 12, então não tem jeito, correto? Só para a gente ter esse cuidado. Então, vamos lá. Se eu já invisto a metade, só falta a outra metade. E um detalhe. Estamos de acordo, né? Só falta a outra metade. Só que tem um detalhe. Uma cidade que arrecada 300 milhões por ano. Sim. Então, isso aí não é nada. E sem falar que é o seguinte, olha lá, ó, está começando, já foi anunciado um investimento de 2 bilhões na siderúrgica na cidade, que vai fazer com que um aumento substancial da produção, que vai levar essa arrecadação de 300 para quase 500 milhões. Então, o tarifa zero não é nada. E sem falar que, se o tarifa zero ele impacta positivamente no comércio, nas cidades que implantou, em torno de 15% do aumento na arrecadação do comércio. Então, o comércio vende mais, emprega mais e a cidade arrecada mais impostos. Sim. Então, o tarifa zero é só vantagem. E outra coisa, os programas educacionais, culturais, esportivos, que vão crescer na cidade, que é um fruto a ser colhido pela população. Simplesmente isso. Sim, exatamente, velho. Mas só para concluir a nossa ideia aqui, olha só. Então, quer dizer que qual que é a estratégia que os poderes públicos tarifadores fazem? Aquela responsabilidade do poder público, que seria o atendimento ao direito do cidadão, que é o direito ao transporte, ele é repassado para uma concessionária através do processo de concessão, do contrato de concessão, a partir de uma licitação. E nesse processo de concessão, ele entrega para a empresa ganhadora da licitação explorar o serviço e cobrar diretamente do cidadão, lavando as mãos como Pilatos, né? Lavando. E o cidadão paga 2 vezes, na verdade. Exatamente, paga 2 vezes. Eu pago no imposto e pago na tarifa. Porque se é direito, ele já pagou no imposto, ele não precisa pagar na tarifa. Exatamente, exatamente. E aí, dessas concessões, o que acontece? Qual que é a lógica da concessão? Se eu presto um serviço tarifado, quanto mais lotado for o ônibus, melhor. E aí está o problema do transporte de estudante. Pega crianças com 4 anos, a gente viu lá crianças com 4 anos em pé, espremida, 3 numa cadeira só. Por quê? Ao invés de colocar 2 ônibus, coloca-se um para economizar, para enxugar, que é uma coisa do modelo tarifado. Aí eu pergunto novamente, Roberto, tem solução para o transporte público municipal, seja ele transporte de estudantes, seja ele transporte de passageiro, se nós mantivermos o modelo tarifado, ou seja, pegando lá a fala do vereador, tem 13 anos que eu estou aqui, o problema é o mesmo. Por que o problema é o mesmo? Fica claro ou não fica, Ué? Olha, o caso é o seguinte, é porque ele não foi lá na audiência pública promovida pelo vereador Revetre da tarifa zero, onde que foi ensinado como funciona a solução. Porque se ele tivesse ido lá na audiência, ele ia saber como resolver o problema. Sim, sim. Então, ele não esteve lá. Exatamente. Porque os vereadores que tiveram aplaudiram. E muitos que, hoje, o número de vereadores que são favoráveis ao tarifa zero cresceu a partir daquele dia. Inclusive, o próprio presidente do CMT. O presidente do CMT aprovou e enxergou o tarifa zero como uma solução eficaz. Porque o tarifa zero ele protege
o empresário que é honesto, ele protege o político que é honesto e ele permite o cidadão, ele entrega para o cidadão aquilo que é o direito dele de ir e vir. Sim, exatamente. Estou aqui com o meu amigo Zezé. Zezé está aqui no Fato Zap, aqui, ó. E nós estamos falando aqui, estou chamando ele para vir conversar aqui na nossa live, discutindo aqui o Tarifa Zero, o Eto, e acho muito legal que você relembra aí. De fato, a audiência pública ela foi muito esclarecedora e as pessoas passaram a compreender melhor, né? O que vem a ser a ideia do Tarifa Zero. Elas passaram a ter essa noção. E você vê, Eto, que é uma questão que não se trata nem de muito aprofundamento de análise, é questão de número mesmo. Né? Matemática. É matemática. E é uma coisa muito simples. Se eu pago R$4 por uma tarifa que custa R$1, tá errado aí. Tá errado, o custo é R$1. Aí, por que o custo é R$1? Se você for pôr o transporte modelo fretado, e aí vem um outro detalhe que eu estava falando e tem que complementar isso. Veja bem, no modelo tarifado, a lógica é, quanto mais lotado estiver o ônibus, mais eu ganho enquanto concessionária. Né? Porque se eu carrego um ônibus que cabe 40 a R$4 vai dar 160, não é isso? Mas se esse ônibus que tem 40, que cabe 40, levar 80, eu vou ter 320. Então, o custo da viagem vai ser o mesmo e a remuneração por ela vai ser 200% maior. É por isso que a gente vê os ônibus lotados, por isso que a gente vê crianças no ônibus lotando o ônibus, por isso que a gente vê o ônibus atrasando, que não há interesse. Só uma correção. Não é 200%, é 300%. Desculpa, isso mesmo, 300%. Mas por isso, é que a gente vê esses ônibus tal qual está. E aí eu falo, não adianta. Ontem, né, na postagem, foi exatamente isso. Vou até buscar aqui, a postagem que eu coloquei é o seguinte. Estava aqui no Facebook, ó, vou buscar aqui para você ter uma ideia. Qual foi a fala que eu te coloquei aqui? Olha, a equação, é simples. Sem tarifa zero, a administração continuará submissa aos demandos da concessionária. Não tem jeito. Aí, o que vai acontecer? Agora há pouco aqui eu estou vendo que a administração pública já colocou a seguinte questão aqui, olha. Está dizendo que convocou a SCOM para prestar esclarecimentos sobre essa questão novamente. O Ayrton, eu te pergunto, nós vimos recentemente a discussão sendo feita, inclusive pela Maria, né, a secretária de Educação, pedindo a notificação da empresa. Foi notificada a empresa, reuniu-se com a empresa, a comissão da Câmara sentou com a empresa e nós vamos repetir de novo o mesmo ritual. O mesmo ritual. Daqui a 2 meses vai acontecer de novo. Ô, Eto, o meu nome é de profeta, é o profeta Eliseu. Vou te fazer uma pergunta, você é o profeta Eto. O que acontecerá daqui a 2 meses com o transporte de estudante João Molevade? Me conta aí. Olha, simplesmente é continuidade, vai continuar do mesmo jeito, porque o sistema ainda é tarifado. O processo que eles conhecem é esse. Se não mudar radicalmente, aceitar. Olha, eles têm que fazer o seguinte. Olha, gente, nós não sabemos fazer. Nós vamos buscar a solução. Olha, Eliseu, a solução já foi mostrada onde? Aqui na cidade de Mariana já tem solução. Na cidade de Caeté já tem solução. Bela Vista de Minas, aqui, ó. Olha aqui, gente. Dá licença. Tá lá, ó. Olha lá, o Bela Vista de Minas. Tá vendo? Lá está Bela Vista de Minas. Bela Vista de Minas já é tarifa zero. Então, as soluções existem. Bela Vista já implantou a solução. É o tarifa zero. Ou seja, daqui a 2 meses,
o continuismo vai prevalecer. Ou seja, esses problemas agora, que ocorrem agora, estão ocorrendo hoje, que ocorreu um período atrás, vão continuar acontecendo. Então, não precisa nem ser profeta. Isso é questão de um raciocínio mais simples que tem no modelo aristotélico, é dedução. É dedução. Consegue se deduzir. Né? Se você tem um modelo em que esse modelo ele é remunerado à medida em que ele diminui o custo da prestação de serviço e aumenta a sua remuneração, qual que é a tendência? É diminuir, achatar o modelo onde você tem o gasto e ampliar cada vez mais o lucro. Ou seja, quanto mais o ônibus lotado, quanto menos ônibus circulando na linha, maior é o ganho do concessionário. O Tarifa Zero ele é tão incrível, ele é tão benéfico para a sociedade, que as cidades que implantaram o Tarifa Zero, eles tiveram um crescimento do comércio entre 5% a 15%. Sim. E uma surpresa interessante, as cidades que implantaram o Tarifa Zero, houve um aumento substancial no uso do táxi e até mesmo do mototáxi. Aumentou. Mas por que, Uerto? O usuário. Qual é essa lógica aí? Por quê? Agora, sabe por quê? Que uma das críticas que nós recebemos foi essa. O Tarifa Zero vai acabar com o mototáxi? Não. Muito pelo contrário. As cidades que implantou o Tarifa Zero, ou seja, o ônibus gratuito, no momento do uso, elas tiveram um aumento nas vendas no comércio, né? Houve um aumento no uso, nos usuários do mototáxi, houve um aumento dos usuários do táxi. Aí, vamos estudar como que isso aconteceu. É simples, Eliseu. Aí nós temos o nosso caso do sujeito que, sobrando mais dinheiro, ele ia com a mulher. O único dia que a família dele passeava é no dia que ia fazer a compra. Ele levava a mulher e 2 filhos. Aí ele pagava a passagem dele, da mulher, dos 2 filhos e de volta. Ele pegou esse dinheiro, ele vai e volta de Uber, sabe? Ele contrata o serviço. Ele vai de Tarifa Zero e volta de Uber. Ele vai de Tarifa Zero e volta de Uber porque ele carrega a compra. Carrega essa compra. Ele traz a compra no carro, no Uber, sabe? Muito bom. E houve também aquele caso que você relatou de Caeté. Na hora do almoço, eles passaram em casa de mototáxi, porque tem dinheiro, não paga mais o ônibus. Aí, na hora do almoço, ele pode ir em casa almoçar usando o mototáxi. Ou seja, houve um aumento do uso do transporte, vamos dizer, do transporte privado, no caso, que é o caso utilizado. É o transporte individual, na verdade isso, né, Uerto? Porque eu acho que não há uma competição entre o transporte coletivo e eles não competem, eles complementam. Eles se complementam. Por exemplo, se eu estou aqui hoje aqui no estúdio, você está aí no campo, estou gostando de ver, estou morrendo de inveja aqui. Estou morrendo de inveja. Não é para todo o Brasil, não, para todo mundo. Para todo mundo aqui na World Wide Web, né? na internet, você transmitindo aí. Estou morrendo de inveja aqui no estúdio, nesse calor, sem ar-condicionado, e você aí com o ar todo aí, né? Olha só, nós estamos sendo assistidos por amigos meus no Canadá, Estados Unidos e na Europa. Aí sim, muito bom. Mas, Uerto, 1 hora no prego, fechamos aqui a nossa conversa de hoje. Hoje nós falamos já do início da manifestação lá do Santa Cruz, a questão da água que desce lá de uma nascente e inunda ali aquele pedaço, que já é recorrente e que a gente dá a sugestão, olha, vão lá, vamos entender o problema, vai lá, a prefeitura, setor de obras, vai lá, conversa com a população, escuta o que eles têm a falar, dá uma atenção àquele povo lá, que eles merecem e precisam dessa atenção, que já é muito sofrida a questão do rio, que recentemente invadiu lá o espaço todo, as casas,
é uma obra muito mais complexa, mas esta aí da nascente ela é recorrente também. Este ano passado, logo no final do ano, ou até este ano mesmo, já ocorreu antes da enchente, essa água descendo, e é uma coisa relativamente simples, que deve ser algum lugar que essa água passa ali debaixo da rua, que ela não está passando. O Eliseu, eu conheço aquela região ali. No passado, havia algumas barragens para reter águas. Eu não sei se o caso dessa nascente específica, onde aconteceu esse transbordo, essa inundação, também existia. Mas naquela região existiam várias barragens que acumulavam água, essa água abastecia os moradores daquela região. Aí o que aconteceu? Na época, a usina Belmineira, ela montou a rede de água, mandando água potável da usina tratada para aquela região. Sim. E essas barragens elas foram abandonadas. Com o passar dos anos, elas foram assoreadas. Então, o que pode ter acontecido, eu não sei se este caso específico dessa barragem, mas ali, naquela região, naquela mata, tem diversas barragens que foram assoreadas. Então, tem que ser feita uma análise com o desmatamento, que é uma região que tem muito eucalipto no alto. Aquele alto então, ali. Como que está a questão do assoreamento, a continuidade, no caso de descer lama, porque por ser uma região onde houve o plantio de eucalipto, sim. Então eu não posso dizer, olha... Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma visita nesse local, de lá a gente faz uma transmissão, eu acho que vai ser importante, né, a gente ir lá e dar essa atenção, escutar e ouvir, e perceber e trazer aqui realmente qual que é o problema. Eu acho que vai ser uma contribuição para o próprio poder público também, a gente fazer esse serviço, né, que nós estamos falando, mas vamos lá, em loco, perceber o que é isso. Eu acho que aí nesse fim de semana a gente pode marcar uma ida lá, né? Sim. Ô, Eliseu, eu estou bastante energizado. Que bom. Inclusive, hoje eu tenho o costume de todas as sextas-feiras divulgar mensagens desejando um bom final de semana para os amigos, para algumas pessoas, né? É uma coisa bem aberta. E eu digo o seguinte, se essa semana foi um exame de bastante desgaste, né? Então, que tenhamos um final de semana abençoado para a gente poder recuperar energias. Então, vamos pensar nisso, vamos recuperar nossas energias para poder fazer uma visita naquela região, desejar para aquelas pessoas que elas possam também engajar. E a minha energia está de tal tamanho o seguinte, que eu já mencionei aqui a respeito da ideia, que na verdade foi a ideia tua, do Monlevade Mais Saúde, e já estou fazendo o levantamento, já fiz alguns contatos para a gente implantar na nossa cidade. Eu já conversei com a Tati, né? A Tati, moradora do bairro de Lourdes, já tive uma conversa prévia com ela, a gente implantar em Monlevade, porque saúde pública de qualidade existe. Tá? É isso aí. Em Belo Horizonte não tem problema? Tem problemas, mas são problemas ínfimos se comparados ao que temos em Monlevade. E então, o tamanho também da cidade, né, Werton? O tamanho da cidade, né? Não dá nem para comparar, né? Agora, outra coisa, nós também temos a questão do meio ambiente. Então essa já é uma questão do meio ambiente. Aí, é uma questão. Né? Então, nós temos que criar... Então, o movimento Monlevade Mais Saúde, ele está chegando. Tá? E tem também mais um movimento aí, que também foi uma sugestão sua há mais tempo, e nós podemos dar início aí com esse trabalho aí. Vamos lá em loco. O Werton Santos, olha só, estamos encerrando. Hoje nós falamos aí sobre a questão específica do bairro Santa Cruz, como eu estava dizendo. Tem essa questão dessas nascentes, você trouxe uma informação importante, que é esse assoreamento dessas barragens que possivelmente estão lá em cima. Nós precisamos fazer uma visita, ver o que é o real problema e trazer isso aí para apresentar para as pessoas enquanto uma solução. Nós já falamos aqui, a nossa função é trazer a crítica para solucionar o problema, apontar aonde que está o problema e dizer qual é a sugestão para solucioná-lo. Assim que nós fizemos com a questão, que aí é o nosso segundo ponto de pauta hoje, que é o tarifa zero. Olha só, não basta o município continuar mantendo o modelo tarifado. Por quê?
olha o que está acontecendo agora com o transporte dos estudantes. Tá bacana aí. Aí, ó, pode aí, tá ótimo. Tá dando para ver aí o Tarifa Zero, movimento Monlevade sem catraca. Ué, mas olha só, mais uma vez, por 13 anos, repetindo a mesma questão, segundo o vereador que não esteve lá na audiência pública. E, ó, sexta-feira que vem, dia 18, tem audiência pública. Tem também aí, Wellington, o PSTC vem aqui selecionar atletas para o clube de futebol profissional do PSTC e equipes de base. Nós estamos trazendo aí o PSTC para selecionar os atletas, vai ser lá no estádio Luiz Enche. Quero deixar um grande abraço, um agradecimento ao meu amigo Samir, que é o secretário de esportes. Está de parabéns o trabalho que ele, muito esforçado, tem tentado desenvolver aí na cidade. A gente tem que falar as coisas boas que acontecem, e é isso mesmo. Então, olha só, falamos desse modelo. Sexta-feira que vem vai ter lá audiência pública, é importante estar lá e as pessoas estejam lá para discutir, para trazer, para debater sobre isso. Mas o fato é que, sem o modelo mudar, sem mudar a estrutura, nós vamos permanecer no mesmo. Sem mudar a estrutura da casa e fazer só uma pintura, isso não vai durar muito tempo, porque a pintura, essa maquiagem que é feita, rapidamente, com qualquer água que se passe no rosto, ela dissolve. Não é só maquiar o problema, é preciso solucionar. Não basta ser um governo repassador de recursos, tem que fazer a coisa acontecer. Você vê que Monlevade, ele trata aí, olha só, a Câmara fica preocupada, os vereadores preocupados. Eu acho que nós temos uma preocupação importante. Nós gastamos mais de 20 milhões torrando dinheiro da saúde pública para construir uma coisa que nunca foi construída. Ontem uma amiga falou o seguinte: tem alguma coisa errada nesse acerto aí, ó. Tem alguma coisa errada nesse acerto. Porque se você gastou 20 milhões para construir um hospital, ele não existe, aí você começa a ser repassador de recursos. Aí você fala em implantar alta complexidade num lugar que não tem um alicerce, que é a atenção básica. Como assim? Você vai continuar jogando dinheiro fora. Eliseu, dinheiro fora. Mas é isso, Huerta, só para concluir aqui, e vou te passar a palavra para você fazer suas considerações finais aí, para a gente encerrar. Mas é isso aí. Nós vamos continuar jogando dinheiro fora se nós continuarmos usando o mesmo modelo de contrato para o transporte coletivo, e nós vamos continuar jogando dinheiro fora se nós continuarmos utilizando esse modelo de repassador de recurso ou única e exclusivamente de fazer esse processo de reformador das coisas. Nós precisamos mudar a estrutura. Monlevade, ela tinha importância, eu tinha uma esperança muito grande no início desse governo, porque nós temos o fato do governo do Leonardo Diniz, que ele foi estruturante. Precisa de voltar à ousadia, precisa de voltar esse modelo de planejamento, que a gente não vê nenhum planejamento, nenhuma coisa, e precisa de comunicar. Aquela ideia falida, né? Mas ela servia, pelo menos, do orçamento participativo, nem isso mais a gente vê. Mas é isso aí. Huerta Santos, para suas considerações finais, a gente encerra aqui a nossa live. Ousadia, que foi uma menção sua aí. É importantíssimo sermos ousados, mas sermos ousados onde temos competência. Onde não temos competência, temos que temos que pedir ajuda e não apenas dar subsídio, dar recurso público. Eu tenho que pedir ajuda. Então, é uma sugestão. Eu mencionei aqui entidades privadas. Mário Pena é uma entidade privada. O São Francisco, entidade privada. Felício Roxo, entidade privada. Mas tudo bem, tem a FIENG, que administra hoje dezenas de hospitais no estado inteiro, dentre eles o Hospital João 23, que poderia ter aqui no Santana, né, uma extensão do João 23,
já que o Santana virou depósito de cachorro, sim, poderia ser uma extensão do Hospital João 23, que é da FIENG, que é do Estado. Poderíamos ter uma extensão do Hospital das Clínicas, que é da FIENG. Nós podemos ter do Hospital São Geraldo, especializado em óculos, em visão, né? Que é do João 23. Ou seja, temos dezenas de hospitais administrados pela FIENG que é público. Sim, sim. É isso aí, seu Werther. Eliseu, é o seguinte, tem que ter ousadia, mas, porém, onde temos competência. Onde não temos, temos que pedir ajuda. Nós estamos oferecendo ajuda no Tarifa Zero, já passamos todas as informações possíveis e vamos agora ficar cobrando para implantar o Tarifa Zero. E, essa é a nossa função. O Monlevade Mais Saúde e também a questão do ambiente, que a gente tem que começar a discutir, arrumar um título para esse movimento aí. Vamos sim. Cortou seu som? Não? Werton, olha, só dando um recadinho aqui, meu amigo mandou aqui no Zap, infelizmente a gente pede desculpa aí, o Célio Martins, ele pôs uma observação, né? Ele tentou mandar no chat, mas o chat estava lá desativado, eu compartilhei aqui para ele, ele fala, o chat estava desativado, o vereador já há 13 anos ouvindo a mesma ladainha e não faz nada, porque a sua competência é zero. Pois é, isso aí. Ô, Célio, obrigado aí pelo comentário, um grande abraço. O Werton Santos, amanhã nós temos o retorno do nosso Câmara Paralela, vamos dar essa injeção de gás e vamos ter aí, se Deus quiser, a nossa presença do nosso amigo que está trabalhando agora, que é o nosso Gládio Santos. Werton Santos, grande abraço e até o próximo.